Olá, nono ano! Hoje nós vamos dar continuidade a nossas videoaulas aí relacionadas às vanguardas russas. Hoje nós vamos ver mais duas vanguardas, que foi o suprematismo e o construtivismo. Vamos começar agora com o suprematismo. O suprematismo aí, ele surgiu ali por volta de 1915 aí, quando o artista aí, Kazimir Malevich aí, ele deu esse nome aí para esse movimento. Era um movimento em que o artista buscava o quê? Fazer a sua arte através do uso das formas geométricas, com o abandono por completo aí da arte figurativa. Kazimir Malevich aí, junto com um poeta russo de nome Vladimir Mayakovsky, ele fez o quê? Ele criou um manifesto. Lembra que a gente já falou que o manifesto ele vem para trazer o quê? Todas as regras e as características desse movimento novo. Então, esse manifesto que eles criaram, do suprematismo aí, ficou conhecido com o nome do cubismo ao futurismo, ao suprematismo, o novo realismo na pintura. Esse era o nome do manifesto. As características que vinham marcadas aí, com essa nova arte suprematista, era o quê? O uso de figuras geométricas. Entre elas, eles davam preferência para as formas mais simples, o retângulo, o círculo, tá? O triângulo e a presença aí também nas obras aí de uma cruz. Outra coisa que eles faziam, o uso de poucas cores. Eles buscavam o quê? A simplicidade na maneira de criar. Então, ele buscando essa simplicidade aí, eles vão diminuir aí o número das cores. E vocês vão ver por quê. Outra coisa, pureza das formas. Era tudo algo muito simples. Olha só essa obra aí do Kazimir Malevich. Quadrado preto sobre um fundo branco. Se vocês repararam, essa obra aí do Kazimir Malevich, ela traz o quê? Uma obra artística aí abstrata, tá? Não tem nenhuma parte figurativa aí. Outra coisa, que é a característica aí do suprematismo. Pouca ou pouco uso aí de cores, tá? No caso dele aí, ele optou por duas cores só, o preto e o branco. Formas geométricas simples, tá? É o quê? O quadrado. Então, olha só, tudo que ele propôs, a gente pode encontrar essas características aí nessa obra. Outro artista aí que se destaca foi El Lissitzky, que ele era o quê? Ele era um poeta russo que criou aí o livro aí que chama assim, Sobre dois quadrados, um conto suprematista, que explicava como dois quadrados, um preto e um vermelho, transformam o mundo. Tá? Esse era o livro dele. Esse livro aí foi tão importante que em 1922, quando ele foi lançado, ele influenciou todo mundo aí do design gráfico, tá? Tudo agora que vai ser construído na parte aí de design gráfico vai estar relacionada a esse livro aí. Vamos ver a capa aí desse livro. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o construtivismo. O suprematismo vinha aí utilizando o quê? As formas geométricas aí, de formas mais simples, com poucas cores, para poder criar o quê? A sua obra. Agora, o construtivismo, ele vem aí com uma outra característica. Ele vai se valer ainda das formas geométricas aí, mas ele vai vir aí agora com uma ideologia. Os artistas agora vão colocar aquilo que eles pretendem em suas obras, mas criando o quê? Propagandas políticas, tá? Isso aconteceu por volta aí do final aí da década de 1910. Tá? Esses artistas vieram com uma arte visual aí voltada para a construção. Para eles, a arte visual era construção. Então, eles vão usar o quê?
a arte abstrata, as formas geométricas aí, para criar o quê? Cartazes de propagandas políticas. Um artista aí que vai se destacar é o El Lissitzky, que a gente já viu ali na capa ali do livro ali, da criação do livro aí, sobre dois quadrados. Esse El Lissitzky aí, ele não tinha esse nome. Esse nome aí era um pseudônimo, ou seja, era um apelido. Ele utilizava para esconder o nome verdadeiro dele, que era Lazar Markovitch Lissitzky. Então, olha só, ele criou uma obra chamada Vença os Brancos com uma cunha vermelha. Olha só para vocês verem a obra. Nessa obra dele aí, o que que acontece? A parte representada aí pelo vermelho, ela se refere ao exército aí vermelho na Guerra Civil, tá? É o exército aí russo. E a parte branca aí que aparece, ela vai estar representando aí os ex-militares aí no governo aí do czar aí Nicolau II. Então, olha só, a parte política aí marcante nesse movimento, tá? Do construtivismo. Então, olha só, suprematismo traz o quê? A arte utilizando o quê? Formas geométricas aí simples, pouco uso de cores. Mas o construtivismo ele vem trazendo uma arte o quê? Uma arte que vai o quê? Protestar contra coisas que estão acontecendo no governo. Então ela vai ser uma parte de propaganda política. Um artista que se destacou aí também, ele se destacou na parte da fotomontagem. Tá? Ele vai utilizar a fotografia para criar as montagens dele aí. Então, é o Alexander Rodovenko. Alexander, ele vai fazer o quê? Ele vai criar a obra dele para a capa de um livro. O livro chama Sobre Isso para Ela e para Mim. Olha para vocês verem a capa. Alexander, ele vai fazer o quê? Esse uso aí da fotomontagem tanto para fazer propaganda quanto para a parte aí de obras literárias dele aí também. Nessa época aí, entre 1910 aí, né, e 1920, a arte feita na Rússia, ela passava por uma perseguição muito grande do governo. Por isso a obra aí com esse cunho aí de propaganda política. Alguns artistas aí, diante aí da perseguição do governo, tiveram até que deixar a cidade aí, as cidades russas aí, para ir para outros países, para poder continuar fazendo a sua arte. Não mais de propaganda política, mas dando continuidade aí a esse abstracionismo aí lançado nas vanguardas russas aí, que foi os irmãos aí Antoine Pevsner e Naum Gabo. Os dois aí, eles faziam um estilo de arte aí que era voltada mais aí para essa propaganda política aí que a gente falou. Eles utilizavam essas formas abstratas, utilizavam as formas geométricas aí, mas para criticar o governo. E diante dessas perseguições, tiveram que sair dali, foram embora para outros lugares na Europa. A arte aí era muito reprimida nessa época aí. O suprematismo e o construtivismo aí, eles trouxeram ideias novas para os artistas, né? Outras influências aí vão surgir através desses movimentos aí da vanguarda russa. Pessoal, a nossa aula está acabando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!